Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre a histologia do sistema digestório. O sistema digestório possui duas porções, uma porção tubular e uma porção glandular. A porção tubular é por onde vai passar toda a ingesta até ser eliminada na forma de fezes. A porção glandular vai haver glândulas que vão secretar substâncias que vão auxiliar no processo digestório. Então, nós temos aí várias glândulas que têm essa função de liberar enzimas ou vão liberar alguma forma inativa dessas enzimas, que elas vão ser ativadas em algum outro ponto, para poder digerir o alimento. Quando há essa digestão, a porção tubular vai absorver esses nutrientes. E quando ele absorve, vai levar a nutrição para o organismo. E aquilo que não foi utilizado para nutrir o organismo vai ser eliminado na forma de fezes. Então, tudo aquilo que não for utilizado é eliminado na forma de fezes. A anatomia do sistema digestório varia de acordo com as espécies. Nos carnívoros, tem toda essa porção tubular e glandular, mas o que vai variar de um carnívoro para um herbívoro? A composição desse sistema digestório pode ter algum órgão que é um pouco maior, outro é menor, ou pode ter algum componente a mais, tá certo? Então a gente vai ver aqui essas variações de acordo com as espécies. Então, basicamente, o sistema digestório é dividido em cavidade oral, a faringe. Lembra que nós estudamos a nasofaringe? Aqui, quando a gente falar de faringe, vamos pensar na orofaringe, que é a porção do sistema digestório. O esôfago, o estômago, e aqui pode haver variações. Nos carnívoros vai ter apenas um estômago, nos suínos vai ter um estômago, nos equinos também é um estômago só. Já nos bovinos, vamos pensar nos ruminantes de um modo geral, vão ter algumas câmaras a mais, que seria aí o rúmen, o retículo, o omaso, e essa porção do estômago químico, que é o que a gente vê nos monogástricos, nos ruminantes tem o abomaso, que tem a mesma função do estômago dos monogástricos. Depois disso, essa ingesta passa para o intestino delgado, que tem aí duodeno, jejum, ilho, e vai para o intestino grosso. Tem o ceco e o cólon como um todo. Nos carnívoros, o cólon ele é uma porção menor quando comparada com as outras espécies. Depois do cólon, reto até chegar no ânus, que é a abertura, onde vai sair as fezes. No caso dos equinos, o ceco é muito bem desenvolvido, porque o estômago desses equinos ele é relativamente pequeno. E no ceco é que vai haver uma fermentação melhor aí desses alimentos para poder haver uma absorção de nutrientes melhor. Tem as mesmas porções, cavidade oral, orofaringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, ceco, reto e ânus, tá certo? Pensando agora histologicamente, o que vai ter nessa porção tubular? Bom, tem várias camadas essas porções tubulares. Então, tem uma camada mais interna, que é a camada mucosa. Ela pode ser composta por um epitélio simples, ou seja, uma única camada de células, ou um epitélio estratificado, ou seja, várias camadas de células. Pode ser do tipo pavimentoso, ou seja, aquele formato da célula ser pavimentoso, ou colunar, também chamado de prismático. Então, aí pode ser umas células mais alongadas, e uma única camada de células. Geralmente, o colunar é simples e o pavimentoso, nesse caso, vai ser estratificado, que pode ter ou não queratina. Vamos ter que pensar em qual porção nós estamos falando e qual espécie estamos falando. Abaixo desse epitélio vai ter a lâmina própria. Nessa lâmina própria vai conter glândulas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos
e alguns agregados linfóides, que vai estar relacionado com a imunidade dessa mucosa. E tem também uma camada de músculo liso, que se chama muscular da mucosa. E essa muscular da mucosa é que vai limitar essa mucosa. A gente vai observar histologicamente que logo abaixo dessa muscular já começa a submucosa. E na submucosa vai ter tecido conjuntivo, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, tá? Vai ter nervos, tá? Vai ter inervações nessa região, porque precisa de haver essa inervação para as glândulas. E essas glândulas, elas precisam receber o estímulo para poder haver uma contração e eliminação da sua secreção. Tá? Então, aí essa inervação é que vai fazer esse controle dessa secreção. Isso é chamado de plexo submucoso. Tem também uma camada, uma porção muscular, tá? Que é uma porção é uma camada que é dividida em duas porções, uma circular e uma longitudinal. Então, tem a camada circular interna e longitudinal externa. Tem algumas variações, depois a gente vai ver especificamente quando estiver falando de cada parte dessa porção tubular. Um plexo mioentérico, que vai ficar entre as subcamadas, que vai ter vaso sanguíneo, vaso linfático e nervos. E nesse plexo mioentérico é que vai fazer o controle da movimentação do intestino, do peristaltismo. Então, vai haver essa contração muscular para ter esse peristaltismo e o alimento, a ingesta, ser conduzida até chegar lá no reto e ânus. Além da camada muscular, tem uma camada serosa, também chamada de adventícia, que é constituída por tecido conjuntivo frouxo e aí com mesotélio, que é um epitélio simples pavimentoso. Tá? Então, aí nós temos um mesotélio nessa camada adventícia ou camada serosa. Então, a gente vê aqui que tem 4 camadas: mucosa, submucosa, muscular e adventícia ou serosa. Quando a gente está falando de trato digestório, temos que pensar também que em alguns locais vai ter a junção mucocutânea. Muco, a gente pensa aqui em mucosas. Cutânea seria a pele. Tá? Então, um exemplo que a gente pode encontrar é em lábios, onde vai ter essa transição. A parte externa que está exteriorizada é a porção cutânea e a porção interna do lábio é a porção mucosa. Então, por isso que a gente dá o nome de junção mucocutânea. O que tem nessa região? Epitélio estratificado pavimentoso. E vai variar se é queratinizado ou não. Um outro local que a gente pode encontrar esse tipo de junção seria em pálpebra, em região de vulva, além do lábio, a gente pode encontrar esse tipo de junção. E a porção de mucosa vai ser encontrado aí até o estômago, tá certo? E podemos encontrar tanto porção queratinizada quanto não queratinizada, composta aí pelo epitélio estratificado pavimentoso. Já na gengiva, língua, palato duro, região de bochechas, tá? E nas regiões que são não glandulares ou aglandulares, nós vamos encontrar um epitélio pavimentoso estratificado e, nesse caso, vai ter queratina nessas espécies, ruminantes, equinos e suínos. Então, vai ter queratina nessa porção. Já a porção glandular, e também do estômago e também nos intestinos, aí não vai ser epitélio pavimentoso mais, vai ser um epitélio prismático ou colunar, do tipo simples, apenas uma camada de células. Então, aqui mostrando todas essas camadas. Então, aqui a camada mucosa, que é essa parte mais interna, até a muscular da mucosa, que está representada aqui por essa tonalidade mais arroxeada.
Depois tem a submucosa, que está aqui, logo aqui abaixo. A muscular, que está nessa porção, circular interna e longitudinal externa. E aqui temos a adventícia ou serosa, que é a porção mais externa. Então aqui nós vemos as 4 camadas dessa porção tubular do intestino. E aqui na serosa vão chegar vasos para poder levar a irrigação para esse órgão. Então vamos começar do começo, na cavidade oral. Qual que é a função da boca do animal, nessa cavidade oral? Apreensão de alimento, mastigação, também auxilia no processo de fala ou de vocalização nos animais, nos seres humanos. É na cavidade oral que vai começar a digestão. Então, quando tem a mastigação, as glândulas salivares já vão começar a produzir a saliva. Até mesmo antes de começar a mastigar, quando vocês estão com fome ou vê algum alimento que vocês falam, nossa, eu quero comer esse alimento, já começa a salivar. Vocês falam assim, nossa, salivei agora porque eu vi uma torta de frango aqui na minha frente. Então, essa salivação é justamente um estímulo que recebe essas glândulas para poderem produzir e eliminar essa saliva para auxiliar aí na digestão. Então, vai haver uma ação dos dentes mastigando esse alimento, misturando com essa saliva, então o dente vai triturar o alimento em partículas menores, a saliva vai ter a amilase salivar, que vai ajudar aí no processo de digestão do amido, quando estiver já ingerindo esse amido. Então já começa aí na boca o processo de digestão. Tem também o mecanismo de proteção. Então o que tem aí de proteção na cavidade oral? IgA, que é uma imunoglobulina relacionada com a proteção de mucosa. Tem também tecido linfóide associado a essa cavidade oral, que vai fazer essa proteção local. E também pensando em composição dessa mucosa, vai ter alguns micro-organismos que também fazem parte da microbiota, que também vai levar a um mecanismo de proteção. Então, tem alguns agentes que estão em simbiose, que podem auxiliar aí nesse processo de manter essa microbiota. A cavidade oral, ela tem a função de defesa. Então, se você mexer com um cachorro, ele vai, como mecanismo de defesa, te morder. O gato vai te morder, vai te unhar também. Então, a cavidade oral também serve como mecanismo de defesa. E sempre tem que fazer uma avaliação da cavidade oral nos animais. Então, semiologicamente, faz a abertura da cavidade, avalia os dentes, se tem alguma alteração dentária, se tem alguma alteração em gengiva. Tá? Tudo isso é feito observando a cavidade, pensando, agora como médico veterinário, essa avaliação. Então, aqui mostrando a cavidade oral, ela é composta pelos dentes, que vão fazer esse processo de mastigação. Tem o palato duro, que é um osso, tá? Na região dorsal da cavidade oral, que é chamado de céu da boca, onde está o palato duro. O palato mole, que é uma porção membranosa e muscular, logo caudalmente a esse osso, que vai chegar da cavidade oral até a região de orofaringe, a gente vai observar o palato mole. A língua, que tem a função de apreensão de alimento em algumas espécies, como é o caso de bovinos, a língua faz parte desse processo de apreensão. Em outras espécies, o lábio, que exerce essa função de apreensão de alimentos. E em algumas espécies, são os dentes, que apreendem o alimento. Tá? Os dentes incisivos e os caninos, que fazem essa apreensão de alimento. Temos que entender como é que funciona essa cavidade oral, porque tem algumas aplicações que a gente pode tirar disso aqui. Sabendo o que é normal, a gente vê o que está alterado. Por exemplo, alguma incisão na língua, algum corte na língua poderia ser observado.
ou até mesmo gengivites ou erosões na cavidade oral, como ocorre na febre aftosa, né, formação de vesículas e ulcerações na cavidade. Os animais fazendo a aerofagia, que é a ingestão, entre aspas, de ar, né, devido a alguma alteração comportamental, ou até mesmo neoplasias surgirem na cavidade oral. Aqui é um exemplo de papilomatose. O animal vai ter papilomas na cavidade oral e até mesmo algumas neoplasias malignas, como o melanoma, que pode ocorrer também na cavidade oral em cães que têm essa cavidade oral pigmentada. E geralmente tem que fazer uma remoção de parte da mandíbula por causa de uma neoplasia que é mais grave, mais severa, como ocorre no melanoma. Então a gente tem que fazer essa inspeção da cavidade oral para tirar algumas conclusões que poderia ser alguma alteração aí nessa cavidade oral relacionada a algum vírus, alguma bactéria ou até mesmo alguma neoplasia. Na cavidade oral, vamos começar pelo lábio. O lábio, em equinos, tem a função de selecionar o alimento, captar esse alimento. Tem função também, em recém-nascidos, o lábio tem essa função de ajudar, auxiliar aí no processo de sucção, quando eles vão mamar. Então, o lábio exerce essa função. Vai ter lábios mais móveis em equinos, tá? Em carnívoros, o lábio ele é o menos móvel de todos. E em bovinos não tem muita sensibilidade, vai ter muita queratina, então acaba não tendo muita sensibilidade no lábio. Mas equino, o lábio é bem sensível. Tá? Vai ter uma prega mucocutânea, que seria aquilo que eu comentei com vocês, né, junção mucocutânea, em que vai ter uma transição entre o epitélio estratificado pavimentoso com queratina, que seria a parte externa desse lábio, e não queratinizado, que seria a parte da mucosa, a parte de dentro do lábio. Tá? Então, essa parte que é chamada de úmida. Então, tem essa transição de epitélio. E a gente vai conseguir separar os dois por ser queratinizado e o outro não ser queratinizado. Além disso, podemos encontrar pelos de um lado e do outro não. Então, a gente consegue fazer a diferenciação de duas formas. O pelo, que vai ajudar nessa avaliação microscópica, e na queratina também a gente consegue visualizar isso. Então, veja só como é que a gente observa na microscopia. Essa porção, isso aqui é um folículo piloso, que tem 3 folículos pilosos. Isso nos auxilia a saber que essa porção aqui é a porção seca. Então, aqui é a pele externa desse lábio. Tá? Então, tem glândulas, tem folículo piloso aqui, só não dá para ver o pelo, mas aqui vê que tem essa abertura, que é um folículo piloso. Tem um epitélio estratificado pavimentoso, veja que não é tão espesso a parte da epiderme aqui, e tem queratina. Essa substância aqui na superfície é queratina. Olha o que eu fiz. Essa substância aqui, ó, é queratina. Tá? Tudo isso aqui é queratina. Chega nesse momento, nessa parte aqui, já é a transição. Veja que a epiderme aqui, na verdade, a parte epitelial ficou mais espessa. Porém, não tem queratina. Tá? Só a parte epitelial, o epitélio estratificado pavimentoso, não tem queratina. Tá? Então, essa porção aqui é a porção de mucosa oral. Na porção externa, vemos essa camada epitelial com a queratina, e aqui o folículo piloso, e isso mais escurinho aqui dentro é o pelo. Então, a gente consegue separar. Então, aqui tem a parte de epiderme, aqui tem a derme, e aqui o pelo. Já na porção de mucosa, temos o epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, a submucosa, então aqui é a mucosa, lâmina própria, uma submucosa e uma camada muscular. Então, a diferença vai ser aqui, nessa porção.
tá? Da epiderme, que seria a epiderme nessa imagem, e aqui o epitélio estratificado pavimentoso na mucosa da porção interna. Outro componente da cavidade oral é a língua. A língua é um órgão muscular e também tem membranas de tecido conjuntivo junto aí dessa língua. Também vai ter um epitélio estratificado pavimentoso, compondo aí a porção mais superficial, e vai ter queratina. A língua é queratinizada. Logo abaixo dessa camada epitelial, vai ter uma camada de tecido conjuntivo e uma musculatura bem desenvolvida com tecido conjuntivo em meio a ela. E essa musculatura ela vai ser distribuída por diversas direções. Tá? Ela não é organizada em apenas uma direção. Tá? Então, tem vários músculos que compõem a língua. Na parte dorsal da língua, vai ter também as papilas, que são as papilas gustativas, e tem as papilas que têm a função mecânica. Então, são chamadas de papilas dérmicas, que a gente vai encontrar somente na porção dorsal ou lateral da língua. A gente não encontra na porção ventral. A porção ventral é composta apenas da mucosa, um tecido epitelial pavimentoso estratificado. A língua tem a função de articulação da fala, né? Então, pensando aí na vocalização desse animal, em humanos, articula a fala, apreensão do alimento, no caso dos bovinos, né, que utilizam a língua para poder apreender, e higienização. Então, os animais ficam se lambendo, principalmente os gatos, né, eles ficam se lambendo, tem umas papilas mecânicas que vão auxiliar aí nessa higienização. Por que a gente tem que estudar a língua, então, dos animais? Porque tem que estudar essa parte de junção mucocutânea. Porque podemos observar algumas alterações nesses animais na língua, igual aqui está a porção ventral da língua, tem umas ulcerações. Olha só, quando eu faço uma histologia dessa transição, eu vou ver o epitélio nessa porção, chega aqui, não tem epitélio mais, vai ter uma úlcera, e vai ter inflamação aqui também, tá? Assim como ocorre aqui no lábio, uma porção normal e uma porção afetada, lesionada. Em cães, isso aqui está relacionado com uremia. O animal que tinha uma insuficiência renal desenvolveu uma uremia, tá? E o aumento da amônia na corrente sanguínea é lesiva para os vasos, e com isso vai causar ulcerações, né, em mucosas e aqui na língua. Nesse caso aqui em equinos, é causado pela estomatite vesicular. É uma doença de equinos que levam a essas ulcerações. Então, teríamos que observar essas alterações para poder chegar num diagnóstico. E pela histologia, a gente consegue visualizar essas alterações também. Em bovinos, uma aplicação em bovinos seria a febre aftosa. Então, em febre aftosa, podemos observar também essas vesículas e ulcerações na cavidade oral, tanto na língua quanto aí na porção mucosa do lábio. Então, vemos aqui o seguinte, uma porção epitelial, tá vendo que forma umas elevações e umas depressões? Isso aqui é uma língua, tá? Então, tem essas elevações e depressões. Essas são as papilas observadas nesses animais, tá? Porção dorsal da língua. Tecido conjuntivo e musculatura já logo abaixo desse tecido conjuntivo. E veja que tem tecido conjuntivo entremeado às fibras musculares. Tem fibras aqui longitudinais, transversais, cortadas longitudinalmente e transversalmente, o que indica que tem fibras distribuídas em diferentes direções. E do que é composto essa musculatura, essa porção mais abaixo aí desse epitélio estratificado pavimentoso queratinizado? Bom, é composto por músculo esquelético, então em diversas direções, tecido adiposo, como a gente consegue ver aqui, tá
certo? Então aqui tem tecido adiposo. E tem em cães, né? Então mais especializado ainda em cães, tem essa estrutura chamada liça. E a liça que tem função de fazer a movimentação da língua para que esse animal consiga captar a água. Então, não sei se vocês já viram um cão bebendo água, a língua dele ela vira, ela dobra para baixo, né, ventralmente, para que ele consiga captar a água e beber água. O gato, já essa água é captada pelas papilas filiformes, que tem papila filiforme, e essas papilas que tem na região dorsal da língua do gato acumulam essa água e ele consegue beber água. Além disso, também tem glândulas em meio a essa língua, que tem glândulas tanto serosas quanto mucosas, que também é chamada de mistas. Tem a porção serosa e tem a porção mucosa. Então, podemos observar glândulas em meio a essa musculatura, conductos que vão levar esse conteúdo para a porção externa dessa língua. Então, são glândulas exócrinas. Tem-se várias papilas, tá certo? Que têm função mecânica e outras com função gustativa. Então, as que têm função mecânica são as filiformes, as cônicas e as lenticulares. As filiformes são aquelas pontiagudas que estão no dorso da língua. Em gato tem bastante dessa papila. Já as cônicas, elas estão na raiz da língua, na região dorsal. Essas cônicas estão bem presentes, né? Tem maior quantidade em suínos e nos carnívoros. As lenticulares estão no touro lingual, isso em ruminantes, né? Ruminantes têm touro lingual. Então a gente pode observar as lenticulares. As que têm função gustativa são as fungiformes, as valadas, também chamadas de circunvaladas, e as folheadas. As fungiformes, elas estão no meio, então, acompanhando aí toda a língua, em meio às papilas filiformes. Então, tem papila mecânica e papila gustativa na mesma região. As valadas ou circunvaladas já estão próximas à raiz da língua, ou à base da língua. E elas que têm a função de acumular substâncias que ficam aquele gostinho ainda na boca depois de um tempo. Então, quando você toma um café, depois de um tempo você ainda fica sentindo o gosto do café. Função aí das das papilas circunvaladas. As folheadas, elas estão presentes lateralmente à língua, lá próximo à base da língua. Isso está bem presente em equinos, cães também têm, e os coelhos. Tá? Então, são papilas que estão mais lateralizadas. Veja que na porção ventral da língua não tem nenhuma dessas papilas, somente dorsal ou lateralmente. E aqui, exemplos dessas papilas. Então, aqui tem a papila filiforme, que é a que tem no gato em grande quantidade. Veja que tem um epitélio estratificado pavimentoso, queratinizada, e vai ter muita queratina compondo essa papila. Então, veja que chega o epitélio somente até aqui e o restante é só queratina. Tudo isso aqui é uma papila filiforme. A papila fungiforme, ela é abaulada. Olha só. Aqui ela é mais abaulada. A gente vê que tem uma elevação, porém não é pontiaguda. E não tem tanta queratina quanto tem aqui. Então, aqui é uma papila fungiforme. A papila cônica também tem bastante queratina, veja só. E tem essa função mecânica também. Ela parece um cone mesmo. Por isso que é chamada de cônica. A papila circunvalada, que tem a função gustativa. Temos aqui, então, uma depressão, uma porção abaulada nessa papila. E aqui que vai acumular o componente lá que você ingeriu, o animal ingeriu, que vai dar o gosto.
e tem aqui vários receptores nessa papila, na porção aí do epitélio, que vão ter essa função gustativa, que vão captar essas informações do composto que se acumulou aqui. Então, a papila filiforme, a linguinha do gato, olha só o tanto que tem. É um exemplo. Então, aqui mostrando o exemplo da circunvalada, que está presente aí na base da língua. Veja só, aqui, em bastante quantidade. Quando faz o corte dela, então vemos isso aqui, uma depressão, onde vai ter, junto desse epitélio, vão ter nervos sensitivos, né, neurônios sensitivos, que vai formar o corpo sensitivo, né, que vai sentir o gosto, né, um corpo sensorial. E a partir disso, vai sentir o gosto do alimento. Então, aqui a gente vê essa porção gustativa. Na prática, olha como é que a gente vê. Isso aqui é uma língua de gato, olha a quantidade de papila filiforme que tem aqui. No meio ali vão ter as fungiformes também. Que papila é essa aqui, ó? Ó, 1, 2, 3 aqui, ó, 1, 2, 3 aqui. São as papilas circunvaladas. Tá? Então, é aquela com função gustativa também. A gente vai observar aqui na base da língua. Então, aqui a base da língua, essa porção aqui já é de faringe, mais especificamente orofaringe. Então, aqui é as circunvaladas. Veja por um endoscópio agora, mostrando as papilas gustativas. Aqui papila valada, ou circunvalada. E aqui as papilas cônicas, que a gente pode observar também na base dessa língua. E aqui tem os botões gustativos, que eu mostrei para vocês, né, anteriormente, no esquema, que é onde vai receber o estímulo para enviar para o sistema nervoso, falando, olha, isso aqui é café, isso aqui é chocolate. Então, é assim que sente o gosto daquele alimento, tá? A partir dessas células aqui que são sensoriais. Olha onde elas estão presentes. Na lateral da papila circunvalada. A gente vai ver esses botões gustativos. Então, veja como é que é todo o dorso de uma língua. A gente vê aqui, ó, papila fungiforme. Aqui tem umas pontinhas, tá vendo? Uma ponta, aqui tem outra ponta. São as papilas filiformes, tá? Ficam essas regiões pontiagudas. E aqui é a papila circunvalada ou valada, que tem essa depressão. É a mais fácil da gente observar quando pega no geral da língua, né? Então, só para a gente ver a variação do tamanho da papila e a apresentação delas. Então, aqui mostrando as papilas filiformes. Olha a diferença de uma papila filiforme em um bovino, aqui em um touro, e em um equino. Então, aqui tem bem mais, no equino tem bem mais papilas filiformes, quando comparado com o bovino. Olha a papila fungiforme, como que é? Ela é até elevada no suíno. Agora, vamos comparar. Não dá para comparar, nessa imagem não dá para comparar não, mas olha aqui a papila valada em um equino. Tem até glândula no meio. E aqui, papila foliada. A faringe eu já comentei com vocês quando eu falei de respiratório, então não tem por que a gente falar dela aqui de novo. Então vamos passar para o esôfago. O esôfago, que é aquele órgão tubular que vai, quando o alimento é deglutido, passa por ele até chegar no estômago. Então ele vai unir a faringe até o estômago ou até o rumen, quando a gente vai pensando aí em ruminantes. Tá? É um órgão tubular composto por glândulas, um epitélio escamoso estratificado
Vai depender da espécie se vai ter queratina ou não. Quando estivermos falando de ruminantes e de equídeos, vai ter queratina. Então, é o epitélio escamoso estratificado. Já em cães, gatos, suínos, é do tipo não queratinizado. No esôfago também vai ter musculatura, que vai fazer a contração desse esôfago para o alimento ser conduzido até o rumen ou até o estômago, tá certo? Através desse peristaltismo. Estou aqui mostrando um corte transversal do esôfago, onde a gente vê a mucosa, o epitélio e a lâmina própria, uma submucosa, uma muscular, também tem duas porções, circular e longitudinal, a gente vai ver depois, e uma camada adventícia ou serosa. Então vamos começar pela mucosa. Vamos observar aqui o epitélio estratificado pavimentoso, nesse caso é não queratinizado, mas pode ter queratina. A lâmina própria, com aqueles componentes de plexo, vasos, nervos. A muscular da mucosa. Então, a partir dessa muscular da mucosa, vai dividir a mucosa para a submucosa. Então, esse aqui é o epitélio, a lâmina própria e muscular da mucosa. Tem também a camada muscular, então depois da mucosa, submucosa, muscular. Tem uma variação de acordo com as espécies. Então, o que a gente vai observar? A variação nessa musculatura. Em algumas espécies, pode ter, em toda a sua extensão, ser músculo esquelético, ou uma parte dessa musculatura ser esquelética e outra parte lisa. Então, a gente vai ver aí qual que é a diferença entre as espécies. Em cães, essa camada muscular é composta por músculo esquelético, em todo o esôfago, tá? Já lá no estômago vai ter uma porção lisa também. Em ruminantes, a camada toda também vai ser esquelética, sem ter essa porção lisa lá próximo do rumen, tá? Vai ser tudo esquelético. Em gatos, vai ter músculo esquelético na porção inicial, e lá na porção final, né, no terço final do esôfago, vai haver a mudança de músculo esquelético para músculo liso. Isso em gatos e também nos equídeos. Nos suínos também vai haver a mudança de músculo esquelético para músculo liso. Porém, vai ser lá na porção final, então onde tem o diafragma, que vai separar, tem uma porção de esôfago que está antes do diafragma e uma porção que está depois do diafragma. Então, um pouquinho antes aí de chegar no diafragma, já muda essa musculatura. Ela passa de músculo esquelético para músculo liso. Então, uma porção bem pequenininha de músculo liso que tem aí nos suínos. Então, aqui a gente pode observar isso, ó. Nesse caso, é um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado, com a lâmina própria, que é o 2, e a muscular da mucosa, que é o 3. Nesse caso do epitélio, que é queratinizado, a gente vai observar em ruminantes muita queratina. Em equinos vai ter uma menor quantidade de queratina do que os ruminantes. O suíno vai ter uma camada bem delgada de queratina. Já nos carnívoros, nos cães e nos gatos, não vai ter a queratina. Tá? Em suínos, às vezes, é até falado que não é queratinizado porque tem uma camada tão delgada de queratina que aí pode ter na literatura falando que nem é queratinizado. Na lâmina própria, tem fibras elásticas, né, e fibroblastos, por isso que é chamado de fibroelástica. E a muscular da mucosa é composta por músculo liso, a musculatura lisa que vai ter aqui na muscular da mucosa. E na submucosa, o que nós vamos observar? Um plexo, né, vai ter tecido conjuntivo frouxo,
vai ter vasos e vai ter nervos. E vai ter um plexo que vai inervar as glândulas que tem aqui nessa porção também, que são glândulas do tipo tubuloacinosas, e elas são ramificadas. Então, precisa desse plexo para levar essa inervação para haver a eliminação da secreção dessas glândulas. Elas são do tipo serosas e mucosas, que elas vão levar esse composto para a superfície do esôfago para lubrificar esse esôfago, porque vai passar o conteúdo, então precisa ser lubrificada, e proteger a mucosa desse esôfago. Então, são essas glândulas que produzem tanto a secreção serosa quanto a secreção mucosa. E essas glândulas, elas variam em quantidade de acordo com a espécie também. Então, em gatos, em equinos e em ruminantes, vai ter uma maior quantidade dessas glândulas. Essas glândulas vão estar na porção mais cranial. Então, bem na junção de faringe e esôfago, é que a gente vai conseguir encontrar essas glândulas. Em suínos, vai ter também nessa porção inicial, mas vai diminuindo de acordo com o passar aí da ingesta. Se for acompanhar a extensão do esôfago, na porção média vai estar diminuída e quase não vai ter ou nem vai conseguir encontrar na histologia na porção caudal do esôfago. Já em cães, tem em todo o esôfago, a gente vai encontrar essas glândulas submucosas. Tá? Então, em gatos, gatos, equinos e ruminantes, somente lá na junção da faringe com o esôfago, então bem no inicinho desse esôfago a gente encontra as glândulas. Nos suínos, vai diminuindo de acordo com a extensão desse esôfago, maior quantidade na região cranial e quase não observa na porção final. E em cães, vamos observar em todo o esôfago. Logo abaixo da camada muscular, da camada submucosa, temos a camada muscular. A camada muscular também possui uma circular interna e uma longitudinal externa, como a gente viu lá no início dessa camada muscular. Então, tem essas duas porções. A gente vai ver circular interna e longitudinal externa de acordo com a disposição das fibras, por isso que é chamada, porque vai ter um corte transversal nessa porção interna, uma porção mais interna, por isso que é chamada de circular interna. Na outra parte, né, que é a longitudinal externa, ao corte para fazer histologia, vai ter um corte longitudinal das fibras, por isso que ela é chamada de longitudinal externa. O músculo pode variar de estriado a liso, de acordo com o que a gente viu anteriormente, né? Tem algumas espécies que possuem mais músculo estriado, outros músculo liso, ou é só lá na porção final, ou só na porção inicial, então vai variar de acordo com a espécie. Então, mesmo variando, a gente vai ver o seguinte: quando varia a porção mais cranial, o terço inicial vai ser composta por musculatura esquelética. E já a porção mais final vai ter uma variação para a musculatura lisa. E logo, após essa camada muscular, vai ter a camada adventícia ou serosa. E a sua espessura vai variar de acordo com a porção e de acordo com a espécie. Mas é composta por tecido conjuntivo frouxo e mesotélio. Então, só para a gente entender aqui: epitélio estratificado, pavimentoso, nesse caso é não queratinizado, a lâmina própria, a muscular da mucosa, compondo a mucosa. Logo abaixo, submucosa, com as glândulas seromucosas ou glândulas mistas. Então, a gente consegue separar aqui o que é mucosa do que é submucosa. Nesse caso aqui, conseguimos então identificar a musculatura agora. Então, veja que tem músculo esquelético e tem também a musculatura lisa.
Mas isso aqui a gente precisa preocupar nesse momento, só que tem a camada muscular abaixo dessa porção que é submucosa. Se pegarmos uma porção final do esôfago, a gente consegue pegar a transição do esôfago para o estômago. E vai haver uma modificação do epitélio quando passa do esôfago para o estômago, tá certo? Então, em animais, dependendo da espécie, essa transição vai ocorrer imediatamente, quando encerra o esôfago e quando começa o estômago. Ou pode variar, por exemplo, em equinos, que vai ter uma porção aglandular e uma porção glandular dentro do estômago. Então, a gente vai ver essa transição de epitélio dentro do estômago, tá? Lá na margem preguiada, a gente consegue ver essa variação. Em ruminantes, vai ver essa variação do omaso para o abomaso. Em suínos, vai ver essa transição pensando aí no quadrilátero esofágico, que é uma porção aglandular, então vai ter o epitélio estratificado pavimentoso e a porção glandular. Então, a gente consegue diferenciar dentro do estômago também. Então, o que a gente vai observar? A porção esofágica é um epitélio estratificado pavimentoso. Quando passa para o estômago, vai modificar o tipo de epitélio. Então, vai sair de um epitélio pavimentoso para um epitélio simples cúbico. E depois, esse epitélio simples cúbico vira prismático. Então, bem na transição, ainda é cúbico. Então, vai aumentando o tamanho desse epitélio. Possui lâmina própria, onde vai começar a aparecer as glândulas mucosas aqui no estômago, tá certo? Na camada muscular, vai ter uma circular interna, que é onde vai ter o cárdia, e vai ter uma transição de músculo esquelético para músculo liso. A gente vê já nessa transição. Lembra que algumas espécies já ocorre essa transição no esôfago mesmo. E depois no estômago já vai ter o músculo liso. Então tem essa troca de musculatura. Então eu falei para vocês que tem essa variação de acordo com a espécie. Então veja só, o que está em amarelo é porção aglandular. Então aqui tem as variações em gatos, em cães, em bovinos e equinos. Então veja só, em cães e gatos, o estômago é todo glandular. Tá? Então aqui a gente vê somente o esôfago com essa parte que é a glandular. Quando chega no estômago, aí tem as regiões de glândulas. Então, cada região vai produzir um tipo de composto. Então, tem aí a região das glândulas cárdicas, que está representado pelo branco aqui. Tá? O bovino também tem, ó, aqui é o omaso, na transição para o abomaso, então tem uma porção de glândulas cárdicas. Aqui no equino a gente não vê isso, tá? Não tem essa porção de glândulas cárdicas. Voltando aqui na porção aglandular. Em suínos, forma o quadrilátero esofágico. Então, veja que na entrada do esôfago, aqui no estômago, ainda tem uma porção aglandular. Aqui no equino, uma boa parte do estômago é aglandular. E nos ruminantes, o abomaso não tem porção aglandular. Tá? Então, vai ter o rúmeo, retículo e omaso que vai exercer a função aí dessa porção aglandular. Por isso que o abomaso é todo químico, assim como o cão e o gato. O equino não possui essa região de glândulas cárdicas, só para elas. Então, o que ele possui? Uma região de glândulas cárdicas e pilóricas juntas, que está representado por esse amarelo um pouquinho mais escuro. Alguém pode enxergar verde aí, não sei. Mas para mim está um amarelo mais escuro aqui. Tá? Então, é uma região de glândulas cárdicas e pilóricas. O suíno possui a maior parte desse estômago como glândulas cárdicas.
Tem também uma região de glândulas fúngicas, tá? Ou chamada também de próprias. Então aqui a gente pode observar o quê? Que no gato tem uma grande parte dessas glândulas, que são as glândulas fúngicas. No cão a gente não observa isso, no suíno também não, em outras espécies. Nessas outras espécies, a gente vai ver só a região escura, que tem uma região clara e uma região escura. É uma variação que a gente pode encontrar, tá? Então, de região clara, somente o gato. Região escura, todas as espécies possuem. A região de glândulas pilóricas, todo mundo tem também. Então, veja, uma grande parte aqui em gatos, em cães. No suíno, uma pequena parte, né, dessas glândulas pilóricas. Em bovinos também tem uma porção pequena. E no equino, também uma porção pequena. E aqui já encerra o estômago, o abomaso, e já começa o intestino. Então, essas são as regiões das glândulas que a gente pode observar no estômago dos animais. Então, o que a gente entende por estômago? Como um tubo que sofreu uma dilatação. É um tubo dilatado, onde vai haver o acúmulo do alimento nessa região do estômago e que vai ter a digestão química dos alimentos. Lembrando que lá a saliva já começou essa digestão. Aí, no caso aqui, o estômago vai continuar essa digestão dos carboidratos. Que outros componentes não começaram a ser digeridos lá na boca e vai chegar aqui no estômago, vai começar a ser quebrado e no duodeno que vai terminar de ser quebrado. Então, o estômago é dividido em 3 partes: fundo, corpo e piloro. E em cada região dessa, em cada porção dessa que é dividido, vai ter as glândulas. A região de glândulas fúngicas vai estar aqui no fundo. Região de glândulas gástricas, propriamente ditas, no corpo. E as glândulas pilóricas na região do piloro. Esse estômago precisa de também haver uma contração para misturar o que foi ingerido. Então, além da quebra desses compostos aí pelos produtos desse estômago, ele se movimenta para poder misturar esses alimentos e ajudar nesse processo da digestão. Para poder se movimentar, precisa de musculatura. Então, tem 3 porções de músculo aqui no estômago. Então, a musculatura oblíqua, a musculatura circular e a musculatura longitudinal. Tá? Então, tem 3 musculaturas aqui no estômago. Então, as regiões das glândulas vai de acordo com essa divisão do estômago. Então, veja só, tem a região de glândulas cárdicas, de glândulas fúngicas ou gástricas. Tá? No fundo e no corpo vai ter essas glândulas. E próximo ao cárdia vai ter as glândulas cárdicas, que nem todos os animais têm essa região. E as pilóricas, glândulas pilóricas, na região do piloro. Como eu comentei com vocês, repetindo, cães e gatos têm todo o estômago glandular, não tem aglandular. Tem uma porção aglandular no estômago ainda, suínos e equinos. Suínos têm o quadrilátero esofágico e os equinos têm praticamente metade do estômago aglandular e a outra metade glandular. O que a gente vai observar, então, no estômago, pensando nas glândulas agora? A parte da mucosa é composta por epitélio colunar simples, ou epitélio prismático. E logo abaixo vai ter as glândulas, que vão ter células que vão secretar essas substâncias, como as lisozimas e também o muco. A gente vai ver aí as regiões que produzem, essas células produzem esses componentes. O muco é para proteger essa mucosa e as lisozimas que vão quebrar os componentes.
Tá? Então, se tiver algum agente infeccioso que entrou aí junto com o alimento, a lisozima vai quebrar. É composto por criptas, em que vai haver essas depressões aqui na região da mucosa. Então, essas criptas são chamadas de fossetas gástricas, que ajudam na absorção de compostos. Tá? Então, ajuda aí, aumenta a absorção. É composta por glândulas mucosas. Essas glândulas cárdicas, que são chamadas de cárdicas, na verdade são glândulas mucosas, que vão produzir muco. Aqui mostrando o epitélio colunar ou epitélio prismático. E as depressões, que são as fossetas gástricas ou criptas. Já na região das glândulas fúngicas, é composto também por epitélio prismático, simples, e vai produzir muco também. Na lâmina própria dessa região, possuem vários tipos de células que vão produzir algum composto. Então, tem as glândulas fúngicas, células que produzem muco, células mucosas, células parietais e células acidófilas, que são as células acidófilas, são essas células aqui mais azuladas. Então, essas células mais azuladas são chamadas de acidófilas, que produzem o ácido clorídrico, que vai atuar na quebra dos compostos. Já as células principais, elas produzem enzimas. No caso aqui, produz o pepsinogênio, que vai em um meio ácido, que foi produzido aí o HCl pelas células parietais. Esse pepsinogênio será convertido em pepsina, uma enzima que vai participar da digestão das proteínas, tá certo? Então, só recapitulando, as células parietais, eu acho que eu falei que são as azuladas, mas na verdade são essas avermelhadas, tá? As células vermelhas, e as células principais, que são as basofílicas, que são essas azuladas, tá certo? Então, as células parietais, que essas grandes aqui, produzem ácido clorídrico. As células principais vão produzir o pepsinogênio, que em um ambiente com HCl, que foi produzida pela célula parietal, vai converter o pepsinogênio produzido pela célula principal em pepsina, que vai atuar na digestão de proteínas. Nesse caso, possui criptas que são bem profundas, também para ajudar nessa absorção. Tá? No caso aqui da região pilórica, ela é bem profunda mesmo. Possui glândulas mucosas. Então, tem glândula mucosa tanto na região cárdica, quanto aqui na região pilórica, para proteger essa mucosa. Tá? É uma grande quantidade. Então, a gente pode tirar o seguinte, que as glândulas mucosas têm em toda a extensão do estômago, tanto nas regiões das glândulas cárdicas, fúngicas e na região pilórica. Mas somente na região das glândulas fúngicas ou gástricas propriamente ditas é que vai ter a produção da HCl e do pepsinogênio. Tá? Nem na porção das glândulas pilóricas, nem nas glândulas gástricas vai haver a produção de ácido clorídrico e de nem ácido clorídrico nem pepsinogênio, somente nas fúngicas. Então a gente pensou aí no estômago simples, né, de animais com estômago simples. Então a gente vai pensar agora nos que tem estômago composto, que tem os proventrículos, que é o caso dos ruminantes. Os ruminantes, né, os domésticos, os pequenos ruminantes, as ovelhas, as cabras, os bovinos, vão ter 3 proventrículos, rumen, retículo e omaso, que são uma porção aglandular desse estômago como um todo, né, o estômago composto. E uma porção glandular, que é o abomaso. E a gente vai ver a variação entre eles. O rumen é a maior câmara desses proventrículos.
e é a região em que vai haver a fermentação do alimento, da ingesta. Então, vai ter uma microbiota própria com bactérias, com protozoários, que vão fazer a quebra dos alimentos e ajudar aí nessa absorção que é feita pelas papilas cônicas. Então, vai haver absorção aí dos ácidos graxos voláteis no rumen. Então, veja que aqui tem as papilas, tem esse rumen tem uma movimentação, né, para poder remexer essa ingesta para poder ajudar nessa fermentação. O rumen possui um epitélio estratificado pavimentoso, queratinizado, então essa porção mais superficial aqui. Possui uma lâmina própria, e essa lâmina própria é composta por um tecido conjuntivo denso. Então, nessa região aqui a gente vê a lâmina própria. Não tem muscular da mucosa, e a gente vai ver uma camada muscular bem evidente. Ela é bem desenvolvida. Desculpa. Ela é bem desenvolvida. A camada muscular bem desenvolvida para poder haver a contração desse rumen e remexer essa ingesta. O retículo é uma outra câmara que é chamada de favo de mel, ou faveira, conhecido popularmente como faveira, porque parece um favo mesmo. Pensando nas abelhas, parece um favo de mel. Então, esse retículo, tudo que sai do rumen, seguindo o fluxo aí da ingesta, vai para o retículo. E esse retículo vai fazer a seleção das partículas. O que for grande, não encaixar aí nesse favo, né, dessa prega, vai voltar para o rumen, para depois ser ruminado e depois ser conduzido pelo trato digestório. Tá? Então, retorna para o rumen e aquilo que tiver a partícula pequena vai ser passado lá para o omaso. Tá? Então, um compartimento mais cranial desses proventrículos. E é nesse retículo que tem um ponto importante a gente entender entender a anatomia dele e essa histologia, porque o animal pode ingerir algum objeto metálico, pérfuro cortante, e atravessar esse retículo. E esse objeto, um arame, por exemplo, pode chegar lá no saco pericárdico do animal e causar uma pericardite. Então, o animal vai ter um quadro de retículo pericardite traumática, porque vai haver a perfuração do retículo. E bactérias que estavam aí no retículo vão chegar lá no saco pericárdico e causar uma inflamação. Histologicamente, como que a gente observa o retículo? Também tem o epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado. A lâmina própria vai ter um tecido conjuntivo denso e também vai ter fibras elásticas. Vai ter uma muscular da mucosa, no caso aqui do retículo, diferente do rumen. Só que essa muscular da mucosa a gente vai observar somente aqui no início da prega. Então, a gente vai ver só aqui na chegada. Tá bem até aqui, ó. A gente não vê em toda a sua extensão. Então, ela está aqui. A gente vai observar essa muscular da mucosa. Ela se estende até mais ou menos metade dessa papila, essa prega. Já o omaso é o menor compartimento. Popularmente eles chamam de livro esse omaso, por causa das pregas desse omaso. Ela parece, quando abre, parece folhas que se abrem, né? E qual que é a função desse omaso? Desidratar a ingesta, que até o retículo está bem úmido. No omaso vai haver absorção de água, uma reabsorção de água, e desidrata esse conteúdo, para depois ser enviado para o abomaso. Então, tem várias pregas. Nessas pregas vão ter algumas papilas também, que vão ajudar aí nesse processo de quebra da ingesta também, para poder ajudar nessa trituração, entre aspas. O omaso também tem um epitélio estratificado pavimentoso, e a diferença entre eles é que, nesse caso, a muscular da mucosa vai se estender por toda a prega.
Vai acompanhar toda a prega até lá na ponta. Ela vai acompanhar toda a extensão da prega. Diferente do retículo, que é só uma parte, e o rumen, que não tem essa muscular da mucosa. E o abomaso? O que a gente vai observar no abomaso? Tudo aquilo que a gente viu nos outros, no estômago dos monogástricos. É a mesma coisa, tá? Um estômago simples. Mesma coisa vai ocorrer aqui no abomaso. As divisões de glândulas fúngicas, glândulas cárdicas, epilóricas, é do mesmo jeito. Tá? A produção de substâncias também vai ser a mesma coisa. E agora vamos passar para os intestinos. Então, intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado é dividido em 3 partes: duodeno, jejuno e íleo. Isso para todas as espécies, tá? Tanto duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é o mais cranial, o jejuno é a porção média e o íleo é a porção final do intestino delgado. O intestino grosso vai ter o seco, o cólon, que pode ser dividido em cólon menor, cólon maior, cólon transverso, cólon espiral, né? Tem várias subdivisões desse cólon, mas vamos pensar no cólon como um todo. O reto até chegar lá no ânus. Então, essa é a divisão do intestino. Uma particularidade é que algumas aves possuem 2 secos, não um só. Aqui nos mamíferos tem um seco só. As aves têm algumas que têm 2 secos. Uma variação em ave também é que o esôfago vai ter uma dilatação, não são todas as aves que têm, mas o esôfago pode ter uma dilatação que é chamada de papo ou inglúvio. E a outra diferença das aves é que tem a moela, que é o estômago mecânico, e antes da moela passa por um outro estômago, que é o estômago químico, tá? Que é o proventrículo das aves, é um estômago químico, e o estômago mecânico da ave é a moela. O intestino delgado, como um todo, vai ter a túnica mucosa, ou a camada mucosa, que é composta por um epitélio colunar também, lâmina própria e muscular da mucosa. Abaixo dessa muscular da mucosa vai ter a submucosa, que é composta por tecido conjuntivo. Dependendo da região, vai ter nódulo linfóide ou folículo linfóide, que é o tecido linfóide associado à mucosa, e glândulas que vão ter em uma porção específica também do intestino delgado, que é somente na região do duodeno é que vamos observar as glândulas duodenais. A camada muscular tem tanto a circular interna quanto a longitudinal externa. E também vai ter a camada serosa, que é composta por tecido conjuntivo, frouxo e também mesotélio. O intestino possui vilosidades, né, que são essas elevações que a gente observa aqui, para ajudar no processo de absorção dos nutrientes. Tem o epitélio colunar simples e também tem a lâmina própria longitudinalmente. Então, tem a lâmina própria acompanhando a vilosidade e também tem uma lâmina própria acompanhando aqui a base dessa vilosidade. E veja que tem a camada muscular da mucosa aqui também. No intestino delgado, vai possuir, além do epitélio colunar simples, compondo aí essa parte da mucosa, essa parte epitelial, tem também as células de Paneth, tá? E tem as células caliciformes, que vão ter a função de produzir o muco para proteger esse intestino, tá certo? E também vai ter a borda em escova dessa célula aí epitelial. Então, vai ter uma borda em escova também. Então, quais são essas células? Os enterócitos, que são as células epiteliais colunares, que têm essa função de absorver os nutrientes. As células caliciformes, que têm a função de produzir o muco, como a gente já comentou outras vezes. As células de Paneth, que vão liberar uma enzima, que é a lisozima,
que vai atuar contra as bactérias. Ela tem atividade bactericida. As células M, que tem a função de imunidade ali daquele local. Então, ela vai reconhecer os organismos e tentar destruir. Tem também as células enteroendócrinas. Enteroendócrinas porque tem uma função endócrina, mas de ação somente no intestino. Tá? Então, vai ter um hormônio ali que vai agir localmente. E tem as células-tronco. Acompanhando essas células epiteliais colunares, vão ter as células-tronco que vão dar origem a essas outras células que a gente já comentou. Então, tanto a célula, os enterócitos, quanto as células caliciformes de Pannet vão ser produzidas a partir dessas células-tronco. Tá? Ela pode se diferenciar em qualquer uma dessas 5 células. Então, vamos ver aqui a transição do estômago para o duodeno. Aqui a gente consegue observar que a mucosa possui várias vilosidades. E essas vilosidades é composta por epitélio colunar simples, vai ter uma lâmina própria também acompanhando essas vilosidades. Tá? Vai ter os enterócitos, células de Pannet, células caliciformes, células M, todas as células que a gente comentou agora vão acompanhar aqui. E nessa porção mais abaixo aqui dessas vilosidades, tem também as criptas, que seria essa porção deprimida lá na base, onde vai dar origem às outras células que vão compor a vilosidade. Então, as células tronco, elas vão estar, em sua maioria, aqui na cripta, que vão dar origem, então, às outras células. Dividindo a mucosa da submucosa, tem aqui a muscular da mucosa, acompanhando logo abaixo aqui dessas vilosidades. Abaixo dessa muscular da mucosa, já tem a submucosa, que vai ter tecido conjuntivo denso, do tipo não modelado, e as glândulas duodenais. Antigamente era chamada de glândulas de Brunner, tá? Mas agora já deu o nome de glândula duodenal. Abaixo da submucosa, temos a camada muscular, que tem uma circular interna e uma longitudinal externa. E após essa camada muscular, uma camada serosa, que é composta por tecido conjuntivo frouxo e mesotélio. Mais uma vez, mucosa, vilosidades, criptas, camada muscular, região muscular da mucosa, então tudo isso aqui é mucosa, glândulas duodenais, antigamente glândulas de Brunner, e tecido conjuntivo não modelado, acompanhando essas glândulas, que é a camada submucosa, uma camada muscular, circular interna, longitudinal externa, e adventícia ou serosa. Isso aqui é a composição do intestino delgado, pensando aí no duodeno. A gente vê isso no duodeno. Já no jejuno, a gente não vai observar aquelas glândulas duodenais. Tem algumas glândulas que chamam glândulas de Lieberkühn, tá? Já está mudando esses nomes também. Nessa porção, as vilosidades são bem maiores do que na região do duodeno, tá certo? Então, a gente vai observar umas velocidades bem maiores do que anteriormente. Vai ter as 4 camadas, tá? A gente vai observar que tem essas 4 camadas também, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Tá? As divisões são semelhantes, tá certo? Nesse caso, a submucosa não vai ter as glândulas, vai ter aí na região nessa região de submucosa vai ter tecido conjuntivo e pode ter presente na porção mais caudal aí do jejuno, pode já começar a aparecer as placas de Peyer, tá? Que elas são importantes de avaliar em algumas infecções virais, como o parvovírus, a parvovirose canina, a gente tem que avaliar as placas de Peyer. No ilho,
Essas placas de Peyer, elas estão em uma grande quantidade na submucosa. Tá? Então, a gente vai observar bem na porção aí de ilho, principalmente na porção mais distal desse ilho, vamos observar uma maior agregado desses tecidos linfóides na região submucosa. Tá? No ilho, as vilosidades são mais curtas do que nas outras porções. Tá? Então, a gente vai observar essas vilosidades mais curtas. E, pegando aí essas placas de Peyer, pode ter algumas projeções aí chegando até a muscular da mucosa e até a lâmina própria. A gente pode ver algumas reentrâncias, como a gente vê aqui, ó. Pode chegar até a região da mucosa, tá certo? E aí a gente pode fazer essas avaliações em caso de diagnóstico de doenças, se tiver diminuída a quantidade desse tecido linfóide. A ingesta passa, sai aí do delgado e vai para o intestino grosso. No intestino grosso muda um pouco. Não tem vilosidade, no caso do intestino grosso, e vai ter uma grande quantidade de células caliciformes, porque precisa de ter muco aqui no intestino grosso, porque agora o conteúdo vai ficar mais ressecado. Então precisa de ter muco para proteger essa mucosa. Então vai ter uma grande quantidade de células caliciformes no intestino grosso. Tá? No caso do intestino grosso, vai ter uma grande quantidade de glândulas para poder haver essa produção, né? Para poder aumentar a quantidade. Quando vai evoluindo, né, saindo aí do intestino grosso e indo até o reto, vai haver a simplificação desse tecido. Então, o que a gente vai observar? Aquelas vilosidades, no caso do intestino delgado, não tem vilosidade, né? Vai ter umas dobras aí da mucosa, mas com o passar dos intestinos aí, do intestino grosso, do cólon, essa altura dessas dobras, elas vão diminuindo. Tá? Então, vai ter uma simplificação. A camada mucosa, então, ela vai ficar até mais delgada, mas vai ter todos aqueles componentes que a gente viu anteriormente. Então, vai ter células epiteliais, vai ter uma lâmina própria, vai ter a muscular da mucosa. A submucosa vai ter uma grande quantidade de tecido conjuntivo, frouxo, vai ter a camada muscular com a circular interna, longitudinal externa, e vai ter a serosa da mesma forma. Tá? Então, aí, no cólon, a gente vai ver isso aqui. Aqui mostrando, então, a grande quantidade de células caliciformes que vão produzir esse muco para proteger a mucosa do intestino grosso. Tá? Então, vai ter um epitélio simples colunar com bastante células caliciformes. Tá? E não tem as vilosidades. Então, a quantidade das células caliciformes só vai aumentando à medida que vai passando pelo intestino grosso. Quando chegar lá no reto, vai ter uma maior quantidade dessas glândulas. Nesse caso aqui, não vai ter as células de Paneth, tá certo? Então, a gente não vai observar células de Paneth nesse caso. No reto, então, vamos observar um epitélio simples colunar, olha só, com bastante célula caliciforme também, então, simples colunar, e vai haver uma transição, quando chegar no ânus, vai sair desse epitélio colunar e virar o epitélio estratificado pavimentoso. Tá? Então, na região interna do ânus, não vai ter queratina. Já na porção externa, aí sim vai ter a queratina. Então, vai ter o epitélio estratificado pavimentoso, não queratinizado, na porção interna do ânus, e na porção externa vai ter um epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. Dúvidas até aqui?